Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Hoje o nosso objeto de conhecimento é falando sobre a curadoria. Nossa professora, mas o que é isso? Eu não consigo entender o que seria esse significado dessa palavra. Será que você pode explicar um pouco melhor? Então, vamos lá entender o que é isso. A curadoria nada mais é do que um processo de seleção, organização e apresentação de conteúdos relevantes para um público específico. Exemplo, selecionar notícias, artigos, vídeos ou postagens para um boletim ou rede social. E o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Isso traz mais clareza, precisão e coesão no texto curado. Então, a curadoria nada mais é do que um filtro, é uma seleção de informações. Com o avanço das tecnologias, com a globalização, hoje nós temos várias informações ao mesmo tempo. O que isso faz? Isso gera uma confusão, principalmente porque nós temos notícias verdadeiras e temos notícias falsas. Então, como saber o que é verdade e o que não é? A partir da curadoria, você vai especificar, você vai selecionar fontes que sejam confiáveis, que passam a notícia de forma mais objetiva, quando nós pensamos, por exemplo, nos textos jornalísticos, ou, por exemplo, quando você vai falar sobre cinema e você vai selecionar alguns filmes que você quer colocar em destaque. Você tem uma possibilidade de escolhas e você vai definir ali o que você quer passar. Então, a curadoria, no seu significado, é selecionar e organizar informações em todos os sentidos, seja de forma gastronômica, seja na parte das artes. Em todas as áreas você pode realizar a curadoria. E quais são os objetivos da curadoria? É filtrar as informações relevantes, separar o conteúdo útil do excesso de dados, organizar e contextualizar e estruturar para fácil compreensão, comunicar com clareza, transmitir mensagem precisa e bem escrita. Exemplo real, nós temos o jornal G1, que seleciona as principais notícias do dia. E vocês vão observar agora na prática como isso funciona. Então, vamos lá. Olá pessoal, as chuvas causaram prejuízo em 3 estados, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Rodovias foram bloqueadas e há moradores desabrigados. Em Mato Grosso do Sul, produtores perderam 10 mil litros de leite. Já no Paraná, 12 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Aqui em São Paulo, 3 pessoas morreram no fim de semana. No Distrito Federal, a polícia usou spray de pimenta e armas de choque para tirar moradores em uma ocupação. Pessoas subiram em telhados para protestar. Em uma casa, o telhado cedeu e um policial caiu e fraturou as pernas. O governo quer retirar 68 casas. Nos Estados Unidos, a loteria vai pagar o equivalente a 6 bilhões de reais e muita gente enfrentou fila para apostar. Dá até para imaginar no que fazer com esse dinheiro. O G1 tem umas sugestões: fazer 7 filmes de Star Wars ou comprar a Ferrari. Não o carro, a equipe de Fórmula 1 inteira. Até mais! Então, olha só, o vídeo que vocês acabaram de ver é um exemplo real de uma curadoria. Por quê? Para chegar nesse produto final, foi feita uma seleção de informações para chegar no G1 em 1 minuto. Então, olha só, já tem um tempo estabelecido e as principais notícias, elas devem ser noticiadas, conforme ali o foco principal que ocorreu durante aquele dia. Então, tem todo um estudo, tem toda uma preparação para chegar nesse resultado. Então, vocês vão agora observar quais são esses tipos de curadoria. Nós temos a curadoria de conteúdo jornalístico, como vocês acabaram de ver. Nós temos notícias, reportagens, análises.
Temos a curadoria acadêmica, que é voltada mais para os artigos científicos, pesquisa e dados confiáveis, mas também nós temos a curadoria cultural ou artística, exposições, vídeos, música, literatura. Um exemplo disso é um feed de uma conta do Instagram, de museu ou portal de notícias. Por quê? Quando você cria uma página, um site, você vai selecionar as informações que você quer expor ali. Isso também é um exemplo de curadoria. Agora vamos pensar em sala de aula. Sabe quando o professor ou professora passa um resumo para você? Você precisa selecionar as informações principais de um texto, de algum artigo científico, aquilo que você está analisando naquele momento. Isso também é um exemplo de curadoria. Professora, mas será que existem etapas de como fazer essa curadoria? Sim, existe um roteiro que auxilia você nesse processo de construção. Então vamos lá. Primeiro você precisa fazer a pesquisa e coleta, buscar informações em fontes confiáveis, selecionar, escolher conteúdos mais relevantes, organizar, agrupar por tema ou objetivo. E nós temos, por último, a apresentação, que é escrever resumos, introduções ou comentários claros. Um exemplo disso também é um boletim semanal de notícias do jornal Folha de São Paulo. Então, essas são as etapas que, quando você estiver produzindo algo, você deve seguir. Pesquisar, selecionar, depois vai-se ao produto final, que é a escritura que você vai realizar, ou pode ser de forma escrita, mas também de não verbal, através de imagens. Quando você vai, por exemplo, fazer um ensaio fotográfico, existe também essa curadoria. Por quê? O fotógrafo vai selecionar as fotos ali que foram mais principais, marcantes, que ficaram melhores durante todo esse ensaio fotográfico. Então, seja de forma verbal ou não verbal, a curadoria também é presente. Agora vamos entender como a língua portuguesa está inserida nisso. A linguagem na curadoria ela é objetiva e clara, porque ela evita ambiguidades. Professor, o que é isso? É para evitar aquele duplo sentido ou evitar muitas possibilidades de interpretação. É algo mais objetivo, direto. Temos também a coerência. O que é que isso tem a ver com a língua portuguesa? Porque vai conectar ideias e informações. Porque muitas vezes, quando você está lendo um texto ou produzindo um texto, a tendência é que você tenha uma repetição de ideias. Então, a curadoria, ela tem essa seleção e filtra essas informações de forma mais objetiva. E também adequa ao público, uma linguagem formal ou coloquial, dependendo do perfil. Lembra quando nós já falamos também sobre o público que recebe aquilo que nós produzimos? Então, nós precisamos se atentar a isso. Um fato é nós estarmos conversando com os colegas e outro fato é quando você vai apresentar um trabalho, um seminário, certo? Aqui eu coloquei um mapa para vocês que resume toda o objeto de conhecimento. Por quê? Aqui nós temos um processo de pesquisa, de pesquisar, pode ser em livros, vídeos, pode selecionar através também de envios de e-mail, nós temos os podcasts, blogs e depois tudo isso precisa fazer sentido até chegar no resultado final, que é de compartilhar. Então, esse mapa mental, através dessas imagens, traduz o que é a curadoria. Além disso, nós temos ferramentas de curadoria. Por quê? Nós temos planilhas, blogs para organizar informações, temos as redes sociais para disseminar o conteúdo curado e também nós temos a produção textual na curadoria. Por quê? Porque nós temos os resumos, as sínteses, que é transformar a informação longa em textos objetivos. Nós temos os comentários críticos, que é adicionar reflexão ou contexto e um uso correto da língua portuguesa, que vai envolver ortografia, pontuação, concordância
e clareza. Essas ferramentas de curadoria é muito importante, porque quando nós pensamos em um roteiro, nós temos toda a etapa, nós temos a parte inicial, meio e o fim. Quando nós pensamos em produção textual, não é diferente. Inclusive, eu sempre falo para vocês, pensem que o texto sempre tem um início, meio e fim. Então, tem a parte introdutória, tem o seu desenvolvimento e tem a sua conclusão. Na curadoria não é diferente. Na internet, hoje já existem vários sites que disponibilizam planilhas de organização que você pode usar e adequar ao contexto que você quer utilizar. Isso ameniza o tempo que você vai gastar nesse processo de curadoria. Agora que vocês compreenderam o que é a curadoria, as etapas da curadoria e as suas ferramentas, chegamos à nossa atividade. Será que você entendeu realmente o conceito? Então chegou a hora de analisar isso. Então vamos lá. A questão 1. Contexto. Imagine que você precisa preparar uma apresentação sobre o impacto das redes sociais na comunicação. A seguir, você terá 3 pequenos trechos de textos e a sua missão é analisar e decidir qual deles seria mais confiável e adequado para usar em seu trabalho. Ou seja, vocês terão 3 trechos de textos e você vai analisar qual seria mais interessante para que você pudesse usar na sua apresentação. Então, vamos lá. Trecho 1. As redes sociais estão acabando com a juventude. Elas só trazem coisas ruins e deveriam ser proibidas. Trecho 2. Segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, USP, 73% dos jovens afirmam que as redes sociais ajudam a manter contatos com familiares e amigos, mas 41% sentem dificuldade em se concentrar nos estudos devido ao uso excessivo. E por último, trecho 3. As redes sociais são legais porque a gente fica sabendo de fofocas rapidinho. Eu acho que isso que importa, né? Então, olha só, aqui foi disponibilizado 3 trechos para vocês escolherem qual é o mais adequado, conforme a leitura. Qual é o trecho que passa mais credibilidade, que é mais formal, que evita uma linguagem coloquial? Será que é o trecho 1? Será que é o trecho 2 ou será que é o trecho 3? Então, pensem aí qual, dentre dessas opções, vocês irão escolher e nós vamos seguir para a nossa correção. Então, olha só. Por que o trecho 1 ele não é adequado? Porque ele é muito subjetivo, ele não traz dados e nem fontes confiáveis. Sendo assim, o nosso gabarito é o trecho 2, porque olha só, vamos voltar lá no slide anterior. O trecho 2, ele é um trecho que é mais elaborado, traz uma referência, traz um dado, olha só. Pela Universidade de São Paulo, USP, traz uma porcentagem. Então, ele é um trecho que ele é mais objetivo, ele é mais organizado, ele tem coerência, tem uma coesão e ele é mais adequado para uma apresentação. Então, nesse sentido, ele é mais confiável, ele apresenta dados de uma pesquisa, traz referência da USP e isso dá mais credibilidade. Já o trecho 3, ele não é adequado. Por quê? Porque é apenas uma opinião pessoal, sem dados ou base de pesquisa. Então, vamos voltar lá só para nós observarmos rapidinho. Olha só o trecho 3. As redes sociais são legais porque a gente fica sabendo. Então, olha só a marcação de uma linguagem coloquial. Eu acho, olha só, será que quando você vai apresentar um trabalho, apresentar um dado, um trecho, você vai usar uma linguagem
coloquial, com essas marcações, com esses achismos, eu acho, eu fiquei, a gente ficou sabendo, isso não é o adequado para quando você vai apresentar um trabalho. Se fosse uma conversa no dia a dia, informal, não teria problema. Lembrando que, ao selecionar, você sempre tem que selecionar algo de forma confiável. Então, precisa analisar a fonte, o dado, de onde que vem essa história, de onde que vem essa afirmação. Por isso que vários artigos científicos, eles têm todo um processo de estudo até chegar no resultado final, certo? Então, para além disso, nós vamos ao resumo da nossa aula. Então, o que é que vocês compreenderam hoje? Vocês compreenderam que a curadoria, ela é um processo de seleção e isso é presente também na língua portuguesa porque garante clareza, precisão e impacto no conteúdo curado. Nós temos as ferramentas digitais que ajudam nesse processo, mas o olhar crítico é essencial. E dica final, sempre verifique fontes, evite informações falsas e adapte a linguagem para o público. Isso é de extrema importância. Nós já tivemos uma aula que nós falamos sobre as fake news e o poder que as fake news causam de um impacto negativo. Então, olha só como as aulas elas vão se complementando umas às outras. E quando você pensa na curadoria de forma na língua portuguesa, você tem que se atentar aos próprios textos que você elabora durante todo o processo estudantil. Resumos, fichamentos, artigos científicos, uma exposição de artes, tudo isso a curadoria é presente. Então, quando nós iniciamos a aula, quando fala o objeto de conhecimento, causa um processo de estranhamento. Até que no decorrer da aula você vai compreendendo melhor o que isso quer dizer e o que isso tem a ver com a área das linguagens. Então aqui nós temos também as nossas referências, tudo que foi estudado, selecionado. Olha aí a curadoria presente. Quando nós elaboramos uma aula, é preciso analisar qual texto nós vamos passar, quais vídeos nós iremos apresentar. Então olha só como a curadoria também é presente nesse processo. Então muito obrigado pela atenção de vocês. Conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais. Tchau, tchau!